Olá, meus caros alunos, bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Farmacologia Clínica. Hoje falaremos sobre o tratamento da meningite. Os objetivos da nossa videoaula de hoje são reconhecer os principais agentes etiológicos na meningite, discutir o quadro clínico na meningite, associando esse quadro clínico à sua fisiopatologia, analisar a composição do líquor como parâmetro diagnóstico da meningite e discutir os tratamentos da meningite bacteriana aguda. Vamos iniciar, como sempre, pelo nosso caso clínico. O nosso paciente de hoje é o Antônio, é um adolescente de 15 anos que se apresentou ao atendimento médico com cefaleia e febre às 72 horas. Apresentou-se sonolento, com temperatura axilar de 38 graus e meio, com história de sinusite de repetição, e a hipótese diagnóstica feita pelo médico que atendeu o Antônio foi de que ele estava com meningite. Foi feita a coleta do líquor para mandar para o laboratório, foi observado que esse líquor ele estava turvo. Quando os resultados do laboratório foram enviados para o médico, ele observou que a celularidade do líquor era de 70 células por centímetro cúbico e que predominava polimorfonucleares. Além disso, a concentração proteica no líquor era 720 mg por decilitro e a concentração de glicose de 22 mg por decilitro. Pelos resultados, a médica ficou em dúvida se a meningite ela era viral ou ela era bacteriana do tipo meningocócica. Entretanto, apesar da dúvida, foi prescrito para o Antônio ampicilina e também foi prescrito para os contactantes do Antônio rifampicina. E aí foram feitas as seguintes perguntas a respeito dessa história clínica. Primeiro, identifique os erros da conduta nesse caso. Segundo, elabore o raciocínio clínico conclusivo. Terceiro, os contactantes precisariam mesmo de tratamento? Se sim, ela seria feita com rifampicina? E a quarta e última pergunta, ampicilina seria o tratamento mais adequado para Antônio? Ao final dessa videoaula, nós responderemos todos esses questionamentos. Então, iniciaremos com a seguinte pergunta: qual a definição de meningite? Bem, meningite é uma inflamação, um processo inflamatório das três meninges, da pia mater, da aracnoide e também da dura mater, como nós podemos visualizar aqui na imagem ao lado. Esse processo inflamatório é decorrente de um processo infeccioso, na qual um dos agentes etiológicos também está sendo mostrado na imagem, que é a Neisseria meningitidis, e que esse processo infeccioso, além de acometer as meninges, também acomete o espaço subaracnoide. Então, a meningite é uma infecção que acomete as meninges, que acomete a pia mater, que é essa meninge mais interna, que acomete a aracnoide, que é essa outra meninge intermediária, e que acomete a dura mater, que é a meninge mais externa. Então, acomete as camadas de proteção do sistema nervoso central. Além disso, como nós vimos, também é encontrado agente infeccioso no espaço subaracnoide. E o espaço subaracnoide fica entre a pia mater e a aracnoide. Esse espaço subaracnoide é onde é produzido e é onde circula o líquor. Por essa razão, o líquor é um material biológico excelente para diagnóstico de meningite, pois nele irão circular os micro-organismos que estão causando a meningite. Quais os principais agentes causadores da meningite? Então, nós temos meningite bacteriana, e quando ela é bacteriana, ela pode ser causada por bactérias gram-negativas, dentre elas as principais é a Neisseria meningitidis e o Haemophilus influenza B. Entretanto, várias enterobactérias também são bactérias gram-negativas que podem causar meningite, E. coli, Salmonella, Proteus, Klebsiella, dentre outras. Além das bactérias gram-negativas, temos também as bactérias gram-positivas. A principal bactéria gram-positiva causadora de meningite é o Streptococcus pneumoniae. Também pode ser causada pelo Streptococcus beta-hemolítico ou pelo Staphylococcus aureus, além de outras micobactérias e bactérias oportunistas. Outro grupo de micro-organismos importantes causadores de meningite são os vírus. E existe infinidade de vírus que podem causar meningite, desde vírus da polio, herpes, cachumba, sarampo, até o citomegalovírus e vírus do Epstein-Barr.
menos comum, nós temos também infecções por fungos, por espiroquetas, por protozoários e por helmintos, além de outras causas como leucemias, linfomas, neoplasias, dentre outros tipos celulares. Aqui nós podemos visualizar as questões epidemiológicas. Então, de acordo com a faixa etária, nós temos um predomínio de um agente etiológico. Então, nós podemos analisar essa tabela de duas formas, analisando o agente etiológico mais prevalente em cada uma das faixas etárias, que é o que a gente vai fazer agora. Recém-nascidos com idade menor do que 2 meses, predomina e é praticamente certo que o agente etiológico causador da meningite é o Streptococcus do grupo B. Então, quando o paciente acometido por meningite tiver idade inferior a 2 meses, a suspeita principal é pelo Streptococcus do grupo B. Já se nós avaliarmos pessoas acima dos 2 meses até os 17 anos, quem vai predominar é a Neisseria meningitidis e o Streptococcus pneumoniae, numa proporção quase que meio a meio. Se a idade do paciente acometido por meningite for entre 18 e 50 anos, vai predominar o Streptococcus pneumoniae muito mais do que Neisseria meningitidis. E se o paciente tiver uma idade superior a 50 anos, também vai predominar Streptococcus pneumoniae com uma proporção ainda maior do que na faixa etária de 18 a 50 anos. Agora, se analisarmos apenas pelo micro-organismo, podemos também avaliar qual é a faixa etária na qual aquele micro-organismo está predominando. Então, para o Streptococcus do grupo B, como nós vimos, a faixa etária predominante é recém-nascidos com idade inferior a 2 meses, com uma proporção superior a 85% desses pacientes. Já para a Listeria monocytogenes, podemos observar que a faixa etária predominante desse micro-organismo são pessoas acima de 50 anos. Precisamos levar isso em consideração na hora do tratamento, porque o tratamento precisa ser adequado também para esse micro-organismo. Se nós levarmos em consideração apenas que a faixa etária acima dos 50 anos vai predominar Streptococcus pneumoniae, estaremos desconsiderando que a Listeria monocytogenes é muito mais prevalente nessa faixa etária do que em qualquer outra. Então, durante o tratamento, precisamos considerar também a existência desse micro-organismo. Para a Neisseria meningitidis, a faixa predominante é dos 2 aos 17 anos, com 40%, e para o Streptococcus pneumoniae, nós temos uma ampla distribuição em todas as faixas etárias. Predominando, é claro, pacientes acima de 50 anos, com 75%, mas podemos observar que não há uma diferença tão grande assim para as outras faixas etárias. Então, podemos dizer que Streptococcus pneumoniae é um micro-organismo que é frequente em todas as faixas etárias. Agora, qual deles é o mais letal? Será que existe algum micro-organismo que tem uma chance maior de provocar morte? Então, vamos dar uma olhada nesse quadro. Esse quadro possui dados de 2009 até 2013 do estado de São Paulo e ele mostra o coeficiente de incidência dos casos, ele mostra o número de casos, o coeficiente de incidência, o número de óbitos e a letalidade de acordo com o agente etiológico. Então vamos primeiro analisar se a meningite bacteriana comparada com a meningite viral, se ela é mais letal, é mais frequente uma em relação à outra. Considerando a meningite bacteriana, foram registrados no ano de 2009 2.860 casos. Enquanto que, para a meningite viral, nesse mesmo ano, foram registrados 4.163 casos. Então, podemos observar que a meningite viral é uma meningite mais frequente, mais prevalente do que a meningite bacteriana. Mas, quando nós olhamos os outros indicadores, por exemplo, o número de óbitos, dos 2.860 casos de meningite bacteriana, 490 pessoas morreram, com um índice de letalidade de 17,1%. Já para a meningite viral, dos 4.163 casos, 36 morreram, com um índice de letalidade de 0,9%. Então, apesar da meningite viral
ser mais prevalente do que a bacteriana, a meningite bacteriana é muito mais letal do que a viral. Então vamos analisar agora apenas a meningite bacteriana. Se a meningite bacteriana é mais letal, quais dos micro-organismos causadores de meningite bacteriana pode ter uma maior frequência ou uma maior letalidade? Então, das meningites bacterianas em 2009, 1.236 casos foram de meningite meningocócica, causada pela Neisseria meningitidis, enquanto que 359 casos foram de meningite pneumocócica causada pelo Streptococcus pneumoniae. Então podemos visualizar também a partir desses dados que das meningites bacterianas a meningocócica é mais frequente, é mais prevalente comparada à meningite pneumocócica. Entretanto, dos 1.236 casos de meningite meningocócica, 237 foram a óbito, produzindo então um índice de letalidade de 19,2%. Enquanto que dos 359 casos de meningite pneumocócica, 106 foram a óbito, produzindo um indicador de letalidade de 29,5%. Então, apesar da meningite meningocócica ser mais prevalente do que a meningite pneumocócica, é a pneumocócica que é mais letal do que a meningocócica. Então, fazendo um resumo das questões epidemiológicas, dos agentes etiológicos da meningite, a meningite viral é mais frequente, mas é a bacteriana que é mais letal. Dentre os agentes etiológicos causadores de meningite bacteriana, a meningocócica é mais frequente, mas é a pneumocócica que é mais letal. Quais as principais manifestações clínicas na meningite? As manifestações clínicas, elas foram divididas em 3 grupos. O primeiro grupo é a síndrome toxêmica. Síndrome toxêmica são as manifestações clínicas características de qualquer infecção. Então, o paciente que tem uma infecção por meningite ou por qualquer outra infecção vai ter febre alta, mal-estar generalizado e prostração. Esses sintomas são enquadrados como síndrome toxêmica. Já as manifestações clínicas características da meningite, nós temos a síndrome da hipertensão intracraniana, que é causada pela diminuição da drenagem licórica e se caracteriza por cefaleia, náuseas e vômitos. Então, o paciente que apresenta cefaleia, náuseas e vômitos acontece em virtude da hipertensão intracraniana. E o terceiro grupo é a síndrome da irritação meníngea, que é caracterizada por rigidez da nuca e o sinal de Kernig e sinal de Brudinski positivos. E o que é que significa sinal de Kernig e sinal de Brudinski positivo? Como é que é feita a manobra para o sinal de Kernig? Então, na manobra de Kernig, o quadril ele é flexionado em 90 graus com o joelho dobrado. O clínico vai tentar retificar a perna e o paciente pode sentir dor. Se ele sentir dor, isso é um sinal positivo de Kernig e indica irritação meníngea. Já o sinal de Brudinski, ao ser flexionado o pescoço, as pernas do paciente elas são trazidas para cima. Se essa manobra também for positiva, ou seja, Brudinski positivo, isso também indica uma irritação meníngea do paciente. Como é que nós podemos diferenciar a meningite viral de bacteriana de acordo com a apresentação clínica?